Olá e bem-vindos a um novo episódio de nossa jornada pelo fascinante mundo da medicina chinesa. Hoje temos o prazer de apresentar um especialista que dedicou mais de 2 décadas à prática e ao estudo dessa arte milenar, o Dr. Gerson Gessler, um médico renomado com 23 anos de experiência em medicina chinesa, um campo que não apenas trata, mas transforma vidas através de uma abordagem holística e integrada. Neste episódio, o Dr. Gerson vai nos guiar por um tema que toca a todos nós: como revitalizar nossa motivação diária. Com sua rica experiência, ele compartilhará 3 passos fundamentais, enraizados na sabedoria secular da medicina chinesa, que podem ser a chave para desbloquear um potencial inexplorado em nossas vidas. Você já se perguntou como antigos ensinamentos podem ser aplicados no frenético mundo moderno? Como podemos usar a sabedoria milenar para inflamar nossa paixão, direcionar nossos sonhos e converter essas aspirações em ações concretas? Prepare-se para descobrir isso e muito mais. Então, ajuste seus fones de ouvido, acomode-se e junte-se a nós nesta incrível exploração. Agora com vocês o Dr. Gerson. Hoje eu vou explorar um tema crucial, que é a busca pela motivação. Como se sentir motivado todos os dias. Eu tenho recebido no meu consultório um número cada vez maior de pessoas se queixando de falta de motivação. Pela medicina chinesa, a motivação é a função orgânica que pode ser tonificada e ativada, fazendo parte do nosso sistema fisiológico. Bom, como vocês sabem, a fisiologia é o estudo do funcionamento do nosso organismo e na medicina chinesa, um dos pilares da fisiologia é a teoria dos 5 elementos, que são representados pelos elementos madeira, fogo, terra, metal e água. Esta denominação é uma linguagem dessa medicina para representar as funções do nosso organismo e sua interação com o meio ambiente. Não tem nenhuma relação com astrologia ou com energias místicas. O fluxo observado na natureza e no nosso organismo, tanto na esfera física como na esfera mental, deve seguir uma sequência. Essa sequência é descrita na teoria da medicina chinesa como o ciclo da criação. Respeitando essa sequência, existe o movimento e existe a criação. O tema de hoje, falando em aspectos fisiológicos, é a criação contínua da motivação e que, para tanto, esse ciclo deve ser seguido. É o que eu vou falar com vocês como fazer isso. O ciclo da criação, resumidamente, dita que a madeira cria o fogo, que este cria a terra, da terra o metal e do metal brota a água, que nutre a madeira e o ciclo se fecha no movimento contínuo. Mas como que a motivação se encaixa nesse ciclo? A motivação é criada utilizando 3 dos 5 elementos, a madeira, o fogo e a terra. A manifestação orgânica desses elementos em relação ao ciclo da criação, em relação à criação da motivação, são 3. Os sonhos, que é a manifestação do elemento madeira, os desejos relacionados ao elemento fogo e a ação representante do elemento terra. Portanto, para sermos motivados, precisaremos cultivar esse ciclo, iniciando com o sonho, em seguida os desejos e, por fim, a ação. E ao final desse ciclo, a motivação é gerada. Mas esses são os 3 ingredientes de uma receita. Lógico, a gente não consegue fazer um bolo só com os ingredientes, a gente precisa saber o modo de preparar. E é agora que nós vamos falar sobre isso. E agora vem a parte principal da nossa conversa hoje. Criando a motivação, o ciclo se inicia no primeiro elemento, que é o elemento madeira, os sonhos. Sonhar, pela medicina chinesa, não tem significado pejorativo que temos aqui no Ocidente. Sonhar é o início de tudo. Os sonhos são as sementes da motivação e incorpora o movimento da expansão, onde os limites não existem. Então quer dizer que devemos viver no mundo dos sonhos para nos motivar? De jeito algum. Existem sementes boas que, ao plantar, nascem árvores e bons frutos, e sementes ruins. Para que o sonho seja o início da formação de uma motivação, ele precisa ter algumas características. O sonho precisa ter uma direção, um foco, ter a possibilidade de se transformar para o próximo elemento, que é o fogo, que é o segundo passo da formação da motivação. Um método muito eficaz
para treinar essas características é a meditação Mindfulness. Mas existe uma técnica da meditação chinesa para impulsionar o fluxo desses 3 elementos. No próximo episódio, vou gravar uma meditação orientada para esse fim. Sabemos que é uma semente boa quando o sonho conseguir criar desejos. Se os sonhos não geram desejos, o fluxo se estagna nesse ponto e cria os devaneios, causas de muitos problemas na esfera mental, como frustração, baixa autoestima, insegurança, dificuldade em tomar decisões, dores nos tendões e irritabilidade. Os desejos precisam estar conectados aos sonhos e estão conectados ao elemento fogo. Esse elemento é responsável pela comunicação, pela expressão falada, pelo contato social. O elemento fogo pleno se manifesta no brilho dos olhos. Então, o que são os desejos pela medicina chinesa? São a transformação dos sonhos que residem na esfera mental para a esfera comportamental. Reconhecemos um desejo que vai gerar motivação quando conseguimos ter clareza e conseguimos expressar verbalmente esses desejos. Se guardamos nossos desejos, mesmo que sejam desejos, o fluxo continua na esfera mental e pela medicina chinesa ocorre um bloqueio nesse nível. A manifestação desse bloqueio é a insônia, ansiedade, dificuldade de expressão, taquicardia, transtornos compulsivos e muitas vezes falar durante o sono. Ao expressar os desejos, movimentamos os sonhos, ativando o elemento fogo, nos dará a direção, ativará a nossa paixão, que é combustível para entrarmos na terceira fase, que é a ação. Na ação é que a motivação se manifesta. Seguindo essa sequência que nós falamos, ocorrerá sucesso. Todos os dias nos levantaremos cheios de motivação para nossas realizações. Mas como reconhecemos uma ação de boa qualidade e que nos motivará e nos trará resultados? Pela medicina chinesa, a ação precisa ser imbuída de uma demonstração de compromisso. Enquanto aguardamos o resultado que não chegou, cada passo dado deverá produzir transformações e aprendizado. Desta forma, nosso organismo reconhece que o fluxo não foi obstruído e produzirá continuamente, todos os dias, uma motivação e uma vontade de viver e uma vontade de vencer. Este é o segredo de nos mantermos motivados enquanto não atingimos resultados. Um bloqueio nessa fase pode ser reconhecido com sintomas digestivos, falta de foco, fadiga, perda de força muscular, mas agir dependerá do meio ambiente. Reconhecer o elemento que está predominando em determinada situação reduz o desgaste e o bloqueio das ações, mas esse será um tema para um próximo encontro da gente. Então, agora que vocês já tiveram contato com a fisiologia da motivação pela medicina chinesa, é muita informação mesmo. Eu sei que não é fácil. Vamos fazer um resumo e vamos ser práticos nisso daí. O sonho é um movimento que acontece na esfera mental e deve ter características de expansão. Não ter limites, mas ter um foco, uma direção. Desses sonhos tem que ser possível gerar desejos que consigam ser expressados, saindo da esfera mental para a esfera comportamental. Então, esse movimento deverá gerar mudanças no nosso comportamento, mas a motivação só virá ao atingirmos a terceira esfera, quando saímos da esfera comportamental para a esfera física, para a ação. Manter esse ciclo ativo nos tornará pessoas sempre motivadas. Então, a motivação não vem de fora, vem de dentro. Com este processo, o conceito que resultados é que nos motivam é totalmente errado pela medicina chinesa. A motivação, sempre presente, reduz o tempo e reduz o desgaste para atingirmos o resultado e o sucesso, e não o resultado que vai gerar motivação. Qual é a função de um médico da medicina chinesa nessa situação? O médico da medicina chinesa tem o treinamento para poder identificar, diagnosticar aonde está o bloqueio do ciclo da motivação, estabelecer um tratamento para ativar esses elementos que o paciente não está conseguindo fazer sozinho. Utilizam-se plantas medicinais, orientação alimentar, a orientação da meditação, o Qigong e a orientação do paciente como lidar e melhorar cada uma dessas fases. Geralmente os pacientes procuram mais na medicina chinesa na fase de somatização, quando os sintomas físicos já aparecem. Mas tem muitos pacientes
pacientes que vêm para serem preparados para situações que exigirão uma tonificação em certas habilidades que estão adormecidas. Então, ele serve também para prevenir as alterações e os distúrbios na área mental e na área física também. Concordo com vocês que são conceitos desconhecidos. Não adianta nada falar sobre tudo isso se não exemplificarmos. Vamos dar um exemplo de uma situação que eu passei, como é que ela foi conduzida nesse aspecto desse fluxo que eu citei para vocês agora. Então, eu tive um paciente de 15 anos, estava iniciando o 2º grau da escola, veio com queixa de inquietação, distúrbios da ansiedade, falava muito durante o sono, não tinha vontade de sair, não tinha amigos, ficava estudando ou jogando videogame, trancado no quarto. O discurso dele levava a uma palavra só: desmotivação. Acordava todos os dias desmotivado e sem energia. Então, com esse diagnóstico, nós vamos atuar sobre o ciclo da motivação, que estava comprometido. Fiz 3 perguntas para identificar nessa situação aonde estava o bloqueio. Primeira pergunta: qual é o teu sonho? A resposta: entrar na faculdade de Harvard. Segunda pergunta: quais seus desejos? A resposta: entrar na faculdade em Harvard. Terceira: e o que você está fazendo para isso? Tiro 10 nas provas da escola. Vocês conseguem observar que ele está preso no elemento madeira? O sonho e o desejo são os mesmos. E a ação que deveria estar na esfera física mantém na esfera mental a atividade intelectual, estudar para tirar 10. Claro que ele estava sob tratamento da medicina ocidental e procurou a medicina chinesa como um tratamento complementar, e recebendo concomitantemente aos medicamentos farmacológicos o tratamento da medicina chinesa. Pela medicina chinesa, o objetivo era restabelecer o ciclo da motivação. O diagnóstico pela medicina chinesa era um bloqueio no elemento fogo. Então vamos lá. A primeira fase do ciclo da motivação, que é o elemento madeira, que é o sonho, estava claro, nisso não precisamos mexer. O que a gente tinha que fazer é fazer migrar do elemento madeira para o elemento fogo. Foi explicado a ele a diferença entre sonho e desejo. E perguntei: conseguir entrar em Harvard bastava ter vontade e levar embaixo do braço uma ficha com notas 10 na escola brasileira? Isso era suficiente para ele entrar na faculdade? A resposta dele foi não. Aí eu perguntei: mas o que mais estão pedindo na faculdade? Aí ele me respondeu: eu preciso falar inglês em nível avançado, perfeitamente. Precisa mandar um vídeo falando de si próprio, do que ele faz e por que ele deveria ser aceito pela faculdade. E precisava incluir no currículo projetos sociais ou de ONGs que participou durante o 2º grau. Então foram elaborados 3 desejos, onde poderia expressar de forma clara, com foco, e conseguisse colocar no início do desejo a frase eu quero. Então foram estabelecidos tais desejos. Quero falar inglês fluente para frequentar a faculdade. Segundo desejo: quero aprender a fazer vídeos e me expressar bem. Terceiro: quero colocar no currículo ações sociais. Agora sim, os desejos estão delineados. Eles vão exigir uma mudança de comportamento, por exemplo, não ficar mais trancado no quarto, e uma ação, aula de inglês, etc. e tudo isso. Isso são desejos. Então ele pediu aos pais para contratar um professor de inglês que seja nativo. Ele se inscreveu nas ações sociais promovidas pela escola e começou a fazer um curso de teatro para treinar sua comunicação nos meios digitais. Quando começou a dar fluxo, quando os desejos realmente foram delineados nos conceitos de desejos pela medicina chinesa, foi dado alta da medicina chinesa. Os sintomas melhoraram e o mais gratificante, que 4 anos depois, recebo um e-mail com ele escrevendo que começou a faculdade em Harvard. Ficou claro o processo de recuperação da motivação? Ficou claro o ciclo da criação? Espero que você tenha encontrado inspiração e conhecimento nas sabedorias que compartilhamos hoje. E lembre-se, a jornada
para o equilíbrio e para a saúde é contínua e cheia de descobertas. Se você gostou do que ouviu, não deixe de se inscrever, de compartilhar com seus amigos, para me ajudar a ajudar as pessoas. Não perca os próximos episódios, onde exploraremos ainda mais os mistérios e as práticas da medicina chinesa. Obrigado por se juntar a nós nesse fascinante mundo da medicina chinesa e estou à sua disposição para esclarecer qualquer dúvida. Você pode pesquisar no Google Dr. Gerson Medicina Chinesa e lá você encontrará os meios para mandar uma mensagem para mim para entrar em contato comigo. Até o próximo episódio. Cuide-se bem, mantenha o equilíbrio, saúde e longevidade